Quantas notícias você já leu hoje? Tenho certeza que dezenas ou até centenas de notícias já popularam seu celular hoje. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, os jornais eram escritos à mão e não eram publicados diariamente. Vem comigo que eu vou te mostrar a evolução das notícias e dos jornais até chegar no que conhecemos hoje. Seja bem-vindo ao Curiosidades Aleatórias. Hoje em dia, nós temos acesso a notícias do mundo inteiro em apenas alguns cliques. O jornal e o jornalismo sempre fizeram parte do nosso cotidiano e servem para nos informar de acontecimentos e fatos importantes da sociedade. Mas você já se perguntou como surgiu o jornal? A sua origem é mais antiga do que você pode imaginar. E antes da gente conferir a história de onde surgiu o jornal, é a sua vez de dar aquela fortalecida no canal, sentar o dedo no like e curtir esse vídeo. O seu like é muito importante para mim, nunca se esqueça disso. Ele é mais importante do que a criação do jornal, da internet e até dos celulares. Exagerei, né? Mas se você acabou de chegar, já se inscreve para acompanhar o melhor conteúdo de curiosidades do YouTube. Aqui tem mistérios, teorias e curiosidades que você nunca viu. Bora pro vídeo? Além de ser um ótimo meio para saber as fofocas e notícias mais recentes, o jornal também serve como documento histórico para entendermos mais sobre como era o mundo nos séculos passados e é fonte de mudanças significativas nos rumos e na história da sociedade. Para entendermos melhor as origens do jornal, precisamos voltar a pelo menos 2000 anos atrás, para ser mais específico, na Roma Antiga, durante o reinado do imperador Júlio César. Em meados de 69 a.C., foi criada a Acta Diurna, o primeiro jornal conhecido. Ele era esculpido em pedra ou metal para então ser exibido em locais públicos. As notícias contidas, infelizmente, não eram os principais resultados do Brasileirão, mas sim anúncios do governo, como as conquistas militares de Júlio César. Já na China, durante a dinastia Han, existiam as Tipao, que eram folhas com notícias do governo que eram compartilhadas entre os oficiais da corte, não com o público em geral. Logo depois, na dinastia Tang, surgiu o Caihuan Zabão, o Boletim da Corte, que era escrito à mão numa folha de seda e lido pelos oficiais do governo. Esse talvez seja o primeiro registro de jornal em papel da história, até porque o papel surgiu por lá mesmo, sendo usado apenas pelos chineses por quase 600 anos. Até aqui só tiveram jornais escritos à mão, porém isso começou a mudar por volta de 1450 com a invenção da prensa de Gutenberg, ou prensa móvel, que nada mais é do que uma máquina que transfere tinta para uma superfície específica, como papel ou seda. Esta técnica já era usada por chineses e japoneses desde o século VIII. Porém, a invenção de Johannes Gutenberg era mais completa e se baseava em alfabeto e não nos ideogramas utilizados pelos chineses e japoneses. Essa invenção foi um sucesso tremendo e possibilitou a produção em massa de papéis impressos pelo mundo. Porém, o jornal como conhecemos hoje em dia ainda não existia. Eram apenas publicações avulsas que não atendiam aos critérios atuais do que é considerado um jornal. O que eu quero dizer com isso é que os conteúdos ainda não eram acessíveis ao público em geral. As informações ainda demoravam para serem distribuídas, não havia um leque muito grande de assuntos e não era publicado em intervalo regulares. Mesmo após o surgimento da prensa, o primeiro jornal que atendia a esses critérios se chamava Relation e surgiu em 1605 na cidade de Estrasburgo, que na época tinha o status de cidade independente do Sacro Império Romano Germânico e que hoje em dia faz parte do território francês. No século XVII, o jornal já era uma fonte de análise e relatos do exterior, sendo considerado pela Associação Mundial de Jornais como o primeiro jornal do mundo. Mas vale ressaltar que alguns historiadores discordam desse título dado ao jornal, pois alegam que o jornal era, na verdade, um livro de notícias, com formato de livro e apenas uma coluna por página. Por essa definição, o jornal holandês Courant, que surgiu em Amsterdã em 1618, seria o pioneiro. E no Brasil? Bom, o jornal impresso só chegou em terras tupiniquins no ano de 1808, trazido pela família real portuguesa. Até então era proibido no país a publicação de livros ou jornais. Em 1º de setembro de 1808 foi criado o primeiro jornal brasileiro, o Gazeta do Rio de Janeiro.
Esse jornal era órgão oficial do governo português e todas as suas publicações eram elogiosas à família real e ao governo português. Mas isso foi por pouco tempo, pois no mesmo ano, Hipólito José da Costa, um português refugiado em Londres, lançou o Correio Brasiliense, um jornal que surgiu como oposição ao governo e chegou a ser proibido no Brasil. A Gazeta do Rio de Janeiro durou até a proclamação da independência. É impressionante que algo tão comum e corriqueiro nos dias de hoje tenha tido uma origem tão antiga em diversos lugares do mundo, com uma história tão longa. Hoje em dia temos vários jornais espalhados pelo mundo inteiro e as notícias correm tão rápido que algo que aconteceu há uma semana atrás já é considerado notícia velha. Hoje em dia, a maioria dos jornais já se adaptou e possui sua versão online, sendo acessível na internet, em websites e redes sociais. Vale ressaltar que a concorrência é grande e, além de concorrerem com inúmeras publicações, muitas vezes eles têm que competir com jornalistas independentes ou até pessoas comuns que usam o Twitter para espalhar notícias e não têm tantos custos de pesquisa e operação envolvidos. Por um lado, é incrível ter tantas fontes diferentes de informação e não ficar dependente de apenas uma ou outra opção, pois quando o poder está concentrado em apenas um lugar, podemos ficar à mercê de seus valores e convicções. Por outro lado, isso significa que qualquer pessoa pode compartilhar qualquer coisa e se passar por uma fonte confiável. Por isso, nós como cidadãos temos que ficar atentos com as famosas fake news, as notícias falsas. Quando vemos algo que parece bom demais para ser verdade, provavelmente é fake news. Bem, agora que você já conheceu um pouco das origens do jornal, me diga nos comentários se você é daqueles que comprava jornal na banca ou se sempre acessou as notícias pela internet. Cuidado para não revelar a idade. Já aproveita também para deixar o seu like, isso é muito importante para continuarmos produzindo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo!